agora nós vamos dar sequência ao conteúdo trabalhado na aula anterior, que foi os classificadores. Bom, os classificadores são extremamente importantes na língua para descrever verbos, objetos, características pessoais. Então vocês vão perceber que volta novamente o uso do corpo e da expressão facial, ok? Lembram do uso das expressões não manuais, dos 5 parâmetros? Lembram quais são os 5 parâmetros que constituem a gramática da língua de sinais que nós vimos na aula anterior? Estão lembrados? Bom, quais são esses 5 parâmetros? A configuração de mão, que é o formato da mão. Por exemplo, se eu faço o sinal de professor, como é o sinal de professor? Professor. Qual é o formato da minha mão para o sinal de professor? Esse é o formato da minha mão. Olha, se assemelha à letra P. E tem o movimento, professor. Então, essa é a minha configuração de mão, que tem um número que vocês podem conferir lá na tabela que eu apresentei na aula anterior. Bom, além da configuração de mão, qual é o outro parâmetro? O movimento, já mencionei para vocês. O local onde é feito esse sinal, ele é feito aqui na frente, ó, à frente de um lado do corpo, professor. Bom, aí vocês vão ter a orientação da mão, que é a palma da mão, se ela é direita, esquerda, frente, para dentro do corpo, e vão ter a expressão facial e corporal. Nesse sinal de professor não se tem tanta, ele isolado não vai ter tanta expressão facial e corporal. Professor. Ok? Alguns sinais vão ter mais expressão facial e corporal. Por exemplo, o sinal de feliz. Feliz, essa é a configuração de mão, olha. Letra F, nem todas as configurações de mão representam as letras do alfabeto manual. Isso é bem importante de novamente esclarecer para vocês. Olha, uma coisa é o alfabeto manual, que é a representação das letras de forma manual, A, B, C, D, E, e outra coisa são os classificadores, que são os formatos das mãos que dão origem aos sinais. Lembram que muitos formatos de mão isolados não teriam significado nenhum, mas associado ao movimento, à expressão facial e corporal, a localização, o posicionamento da mão, ele dá sentido a um sinal, ok? Bom, agora vocês observem então as sequências da aula. Nessa aula eu vou apresentar para vocês alguns classificadores de verbo, adjetivos pessoais, adjetivos descritivos, e vocês vão entender melhor como vai se dar então o uso desses classificadores em outros parâmetros da língua. Então, agora eu vou trazer o classificador do verbo cortar para vocês, que é um verbo que tem uma grande variação, assim, dependendo de qual é o referente. O classificador é realizado de forma diferente, então observem como se dá o verbo cortar. Olhem a seguinte imagem. Então, esse é o sinal de tesoura, sinal de cortar. Mas se for, então, cortar cabelo, como vocês no slide anterior, cortar cabelo vai ser dessa forma. Mas, além de cortar cabelo assim, eu posso cortar meu cabelo assim, posso cortar o cabelo, uma franja, dessa forma. Posso cortar assim, posso cortar mais abaixo, entende? Depende de como vocês vão se referir a esse verbo cortar. Por exemplo, Maria cortou o cabelo Chanel. Cortou o cabelo Chanel. Cortou aqui o cabelo. E fez uma franja. Perceberam? Na próxima imagem eu trago para vocês, então, como é realizado o classificador do verbo cortar se for um tecido. Por exemplo, como vocês perceberam na imagem, eu tenho o sinal de tecido, tenho cortar, dessa forma. Ok? Esse aqui representa o tecido, cortar. Se for cortar a unha, como eu faço para cortar a unha, então, com a tesoura? Observem a imagem. Eu trago cortar assim. Ah, mas se for com corta-unha? Bom, cortei. Podem ainda descrever melhor ainda. Façam como vocês estivessem cortando a unha. O cortar com faca. Como se dá o cortar com faca? Esse é o sinal de faca. E também o sinal de cortar com a faca. Mas vamos supor que eu tenho aqui um pão enorme. Sabe aquele pão grande que eu preciso cortar? Eu pego o pão geralmente assim e corto dessa forma. Fatias do pão. Correto? E se for um cortar cebola? Olhem, esse é o sinal de cebola. Chorar
cortar. Olha, eu choro e corto. Já não tem mais o cortar com a tesoura, mas se for o cortar com a faca, vai ser chorar e cortar. Se for uma mamão, eu vou cortar uma mamão, né? Vou tirar a semente. Além desse ser o sinal de mamão, ele é também um classificador, porque ele é uma representação fiel do real, na verdade. Observe que vocês podem utilizar os classificadores para aquelas primeiras comunicações básicas que eu comentei para vocês. Quando vocês se aproximam de um surdo que não sabe o sinal, vou fazer a palavra com o alfabeto, mas eu esqueci do alfabeto. Vocês podem usar o classificador para descrever o que vocês querem falar. Então, agora eu vou mostrar para vocês alguns classificadores de objetos. Por exemplo, se eu tenho então uma caixa grande, como eu vou fazer o classificador para uma caixa grande? Olha, caixa grande, ok? Se a caixa for média? E se a caixa for pequena? Façam dessa forma. Observem que o olho e o rosto e o ombro encolhem um pouquinho, tá bem? Alguns classificadores para objetos, por exemplo, para vasos, como é feito. Observem a seguinte imagem desse vaso de barro. Olha o formato desse vaso. Tente capturar essa imagem, que é essa imagem mental do objeto, tá? Ok, eu vou querer explicar então como comprei um determinado vaso. Aí o surdo vai perguntar, mas como é esse vaso? Bem, o vaso é dessa forma. Perceberam? Tem que tentar ser mais real possível do referente. Mas se o vaso for esse outro vaso branco, ele é diferente, não é? Então, observe, ele é dessa forma. E se o vaso for mais estreito e comprido, como ele será feito? Observe a imagem. Vocês podem fazer dessa forma. Agora eu trago para vocês alguns classificadores adjetivos. Por exemplo, tipos de cabelo. Se eu tenho, então, um cabelo liso, comprido, como ficaria esse classificador? Ficaria da seguinte forma. Esse é o sinal de liso, mas ele é um cabelo liso comprido, então ele ficaria... E se o cabelo for todo cacheado e comprido, como ele é feito? Esse é o sinal de cabelo cacheado, mas tem um detalhe, é um cabelo cacheado, comprido e cheio. Então ele ficaria dessa forma, observem. Na outra imagem já tem um cabelo liso, mas com corte mais comprido na frente. Como é feito, então? Como faria esse corte, por exemplo? Dessa forma. Na próxima imagem é um cabelo crespo, cheio e curto. Como eu vou descrever esse cabelo? Bom, vocês podem fazer dessa forma, por aqui, ou vocês podem fazer assim, que seria o mais usado. Bom, agora eu vou trazer algumas frases em língua de sinais, então, utilizando os classificadores, para que vocês consigam perceber o uso desses classificadores no contexto.
Bem, na sequência eu trago para vocês algumas características das roupas, então, por meio do uso de classificadores relacionado a estampas. Observe, então, como se faz o sinal uma roupa que é lisa, sem nenhuma estampa. Se faz dessa forma. Observem a imagem. E se for uma roupa estampada? Se essa roupa tiver listras verticais? Bem, se as listras forem um pouco mais grossas, vocês podem fazer assim. E se as listras forem horizontais, como efeito classificador? Listras mais grossas. Notem, então, esse vestido de bolinha, né? De pois, como se chama, como efeito classificador. É feito dessa forma. Se for com quadradinhos, se for uma estampa com flores, esse é o sinal de flor. Vocês vão representar as flores na roupa. Se for, então, uma camisa xadrez, por exemplo, como a da imagem. Se for uma camisa quadriculada, como é feito? Bem, agora eu trago para vocês, então, alguns vestuários e acessórios.
Agora, então, nós vamos exercitar os sinais utilizados para vestuários, acessórios e estampas. Então, pessoal, nessa aula nós vimos vários tipos de classificadores. Ainda tem outros tipos de classificadores, mas eu espero que eu tenha mostrado para vocês assim como se dá esses classificadores, que eu tenha conseguido que vocês compreendam melhor assim o porquê dos classificadores na língua de sinais, como é o uso desses classificadores. E nessa aula então era isso. Um abração e até a próxima aula.